1 Samuel 13, a partir do verso 1. O texto diz assim: Saul já tinha reinado por 1 ano em Israel. E quando estava em seu 2º ano de reinado, Saul escolheu 3.000 guerreiros de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas e na região montanhosa de Betel. E 1.000 homens permaneceram com seu filho Jonatas, na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas atacou e matou o comandante filisteu em Geba, e os filisteus foram informados do que ocorrera. Então Saul mandou tocar o chofar, a trombeta, conclamando o povo à guerra. Que ouçam todos os hebreus. Então todo o Israel ouviu a notícia de que Saul havia atacado o posto dos filisteus, transformando Israel em mau cheiro perante o ódio do povo filisteu em relação aos israelenses. E por esse motivo, todo Israel foi convocado para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus se ajuntaram para lutar contra os israelenses, com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército de guerreiros tão numeroso como a areia das praias do mar. Eles subiram e acamparam em Micmas, ao oriente, a leste de Bet-Avém. Assim que os soldados israelenses perceberam que estavam em apuros e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para acalmar a terra de Gade e de Gileade. Saul, contudo, ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de pavor. Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou. Assim que terminou... Vou repetir. Saul ordenou: trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou: que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam. E de outra parte, que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Micmas. E refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face de Yahvé e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Ao que replicou-lhe Samuel: agiste como insensato, tu não obedeceste à ordem que Yahvé teu Deus te dera. Se tivesses obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel, mas agora o teu reino não subsistirá e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Yahvé te havia determinado. Samuel levantou-se e partiu para Gilgal, a fim de seguir o seu caminho. O que restava do povo subiu atrás de Saul ao encontro dos guerreiros e foi para Gilgal, a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que permaneceram com ele, e a tropa era formada por cerca de 600 homens. Amém? Agora você olha para mim. O tema dessa palavra é passos precisos do Espírito Santo. Amém? O texto foi um pouco extenso, mas foi necessário lê-lo, porque tem muitos detalhes para arrancarmos desse texto nessa noite. Hoje, durante a tarde, durante o dia, quando eu fui tirar
o meu tempo de meditação, eu tenho muitas palavras que eu tenho meditado e eu sempre transcrevo essas palavras aqui para o meu tablet ou para o meu celular. E eu confesso para você, irmão, que se eu tiver que pregar um mês direto, eu prego um mês direto sem problema nenhum, de tanta coisa que eu tenho meditado e tantas verdades que eu tenho extraído da palavra. Só que quando eu peguei hoje para meditar, eu peguei meu tablet, eu sentei na frente dele, eu sentei na cadeira, parece que nada daquilo que eu já estava meditando era aquilo que Deus queria falar conosco nessa noite. E eu fiz algo, eu me aquietei. Querido, entenda isso, porque isso faz parte da sua vivência, faz parte do seu culto, deve fazer parte da sua vida. Você tem que aprender a se aquietar. Um espírito manso e tranquilo é de grande valor para Deus. Você tem que aprender a se aquietar, porque Deus vai falar com você quando você estiver quieto. Na sua agitação, você não vai perceber o que Deus está querendo falar. Então ali eu me sentei, me aquietei, e eu comecei a orar em línguas, irmão. Irmão, foi um negócio mais esquisito. Mesmo tendo um monte de coisas do que falar, porque palavra não me falta, eu fiquei quieto. E eu comecei a orar em línguas, irmão, foi assim, sabe, não dá para explicar, é algo sobrenatural, foi questão de segundos, o Senhor já ministrou essa passagem no meu coração, e fluiu de uma maneira tão específica de Deus, que eu fui ali escrevendo, sem nenhum peso, sem nenhuma dúvida, com tanta leveza e com tanto entendimento, que o Senhor foi acrescentando tantas coisas, enquanto eu meditava. E eu entendi que é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Está relacionado a essa palavra. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Será que nós sabemos esperar o próximo passo ou a próxima direção? Você está sabendo esperar o próximo movimento de Deus? A próxima liberação profética de Deus para você se mover? Você está sabendo esperar qual é o próximo passo que você tem que dar? Irmão, Deus tem uma instrução nova para nós. Deus não te quer perdido diante de nenhum momento da sua vida. Sentir-se perdido não é problema de Deus. Sentir-se perdido é problema seu. Deus não está perdido. É você que se encontra perdido. Agora, Deus quer te orientar no meio do seu caos. Deus quer te orientar no meio dos seus momentos. Amém? Querido, existe uma exata palavra para tirar você de onde você está e levar você para onde você precisa. Mas Deus tem uma instrução específica para você. Deus tem uma orientação exata para você. Amém? Então você tem que entender, querido, que fazer uma jornada, olha para mim, fazer uma jornada espiritual, e todos nós aqui estamos numa jornada espiritual, fazer uma jornada no Espírito, escute isso, está mais ligado com precisão do que com velocidade. Irmão, quem chega lá não é quem é mais rápido, é quem é mais preciso. E sabe o que significa ser mais preciso? Significa andar nas direções que Deus te dá. Não é por você correr mais rápido que significa que você vai chegar primeiro. É por você seguir a exata direção que Deus te dá. Às vezes, querido, você tenta correr e acelerar certas coisas e Deus não quer que você acelere. Ô irmão, desculpa, eu entendo quando as pessoas dizem isso, mas eu fico assim, sabe? Deus
quer com que você corra. Não, meu irmão, Deus quer com que você siga a palavra específica dEle. Porque quando você segue a palavra específica dEle, não importa se tem 100, 200, 1000, 1 milhão que correu, você vai chegar primeiro do que eles. Entenda isso, querido, você não está meramente numa corrida. Olha para mim, você não foi colocado meramente numa corrida, você foi colocado num projeto que foi preparado antes da fundação dos séculos. Só que tem um detalhe, querido, esse projeto exige detalhes. Por isso que não adianta você querer correr, não adianta você querer, apressar certas coisas na sua vida. O projeto que Deus preparou para você foi feito antes da fundação dos séculos. Só que você tem que entender, querido, que é um projeto detalhado, que vai exigir de você precisão, vai exigir de você ouvir o próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo. Amém, querido? Como é que você achava que os profetas eram conduzidos? Era de passo em passo. A Bíblia diz de fé em fé e de glória em glória. Deus tem um passo aqui, um outro passo ali, um outro passo acolá. Às vezes Deus dizia assim, só sai e vai até onde eu te dei a primeira palavra. Depois que você chegar lá, você vai ter a segunda palavra. Só que nós, por imediatismo, nós queremos com que Deus fale tudo de uma vez. E não funciona assim. Deus não fez assim com Abraão. Deus primeiro deu uma palavra, ele andou. Aí Deus veio, deu outra palavra, ele continua andando. Deus deu outra palavra, ele andou mais um pouco. Aí Deus especificou um pouco mais, e ele foi um pouco mais. E Deus foi assim, direcionando Abraão em passos precisos, para que Abraão chegasse no lugar que ele precisava. Irmão, não se trata de correr. Repita isso comigo, não se trata de correr. Não, repita isso mais forte, não se trata de velocidade, se trata de precisão em Deus, se trata de ouvir o que Deus quer para aquele momento. Amém? Porque, querido, ser preciso em certos momentos levará você a determinados lugares mais rápido do que simplesmente correr sem ter direção. Irmão, do que adianta você correr se você não tem direção? Do que adianta? Agora, quando você é preciso e você anda na precisão de Deus, você vai chegar mais rápido do que você correr sem direção alguma. Quando Deus falou com Filipe, irmão, não tinha condição de Filipe sair de onde ele estava e ir para onde o eunuco estava assim, tão rápido. O que você acha que Deus fez? Irmão, eu acredito de verdade, Deus abriu uma fenda dimensional, um portal dimensional, e Filipe foi transportado do lugar aonde ele estava para o lugar aonde o eunuco estava. Mas ele recebeu uma palavra de Deus, ele recebeu uma direção de Deus, ele recebeu um próximo passo de Deus. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Paulo, querido, Paulo falou assim a respeito de si mesmo, em 1 Coríntios 9, 26, Paulo disse assim: portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar. Querido, Paulo sabia o que ele estava fazendo. A pergunta é: nós sabemos o que estamos fazendo? Você sabe o que você está fazendo, irmão? Será que você não está correndo ao vento? Será que você não está, gastando energia desnecessariamente? Será que você não está socando o alvo errado? Eu te pergunto, você sabe o que você está fazendo? Talvez você ache que você está correndo, irmão, só que você está correndo para a direção errada. Você está correndo para a pessoa errada, para o lugar errado. O que você precisa, irmão, é de uma palavra. Amém? É de algo preciso. É ouvir, é ouvir aquela verdade que é reta, que não tem curva. Irmão, a verdade de Deus não tem curva não, irmão.
Eu vou repetir, a verdade de Deus não tem curva. A verdade de Deus é uma linha reta, é algo linear. Quando Ele fala, Ele clareia as coisas para você. Quando Ele fala, querido, Ele te dá uma direção específica. E você sabe o que você tem que fazer. Amém? Amém ou não, irmão? Agora, nós sofremos de uma certa impaciência. Queremos resolver tudo muito rápido. Irmão, se você pudesse se livrar dos seus problemas, no estalar de dedo, você não resolveria? Quem aqui gostaria de um gênio da lâmpada? Quem gostaria de um gênio da lâmpada? Esfrega no gênio lá. Sai daí, miséria. Sai daí. Estou aqui para lhe conceder 3 desejos. Tenho certeza que um dos seus desejos seria muito dinheiro. E o segundo dos seus desejos seria resolver todos os seus problemas. Ou talvez o primeiro deles seria resolver todos os seus problemas. Sim ou não? Sabe por que você desejaria isso? Porque você é imediatista. Você quer tudo resolvido na hora. E não vai funcionar assim, irmão. Então essa impaciência que nós temos atrasa a nossa chegada. Olha para mim. Olha para mim. A impaciência que você não trata com ela atrasa a sua chegada. Impaciência, querido, não vai ajudar na sua jornada. Imediatismo não vai fazer você chegar lá mais rápido. Imediatismo não vai resolver seu casamento. Imediatismo, impaciência não vai salvar sua casa, seu filho, seu esposo. Não vai resolver seus problemas. Entenda isso, não é se tornando impaciente que vai resolver qualquer coisa na sua vida. Mas ser preciso no Espírito Santo, sim, vai resolver aquilo que precisa. Amém? E essa impaciência, querido, ela ou nos faz errar o caminho, ou nos faz, escute, fazermos algo fora do tempo. Preste atenção. Tudo que eu estou dizendo aqui está na vida de Saul, irmão. Tudo que eu estou dizendo aqui está relacionado à vida de Saul. Quando você é alguém impaciente, ou você erra o caminho, ou você faz algo fora do tempo. Agora olha para a sua vida. O quanto do caminho você não tem errado. E o quanto de coisas você não tem feito fora do tempo. Salomão disse o quê? Há um tempo determinado para todas as coisas. E sabe como esse tempo determinado por todas as coisas é regido? Sabe como que Deus colocou esse tempo debaixo de uma determinação? Sabe o que Deus pôs para reger esse tempo? A sua palavra. Todas as coisas têm um tempo determinado. E o que Deus colocou para determinar esse tempo, para reger esse tempo? A sua palavra. Então pare de sofrer, querido, com as suas impaciências, porque o que fez a promessa é fiel. Mas a sua impaciência não acelera o processo de Deus. Está ouvindo isso? O seu imediatismo não acelera o processo de Deus. Não é porque você quer agora que Deus vai fazer agora. Irmão, se submeta ao processo. Ouça o que Deus tem para dizer em cada momento. Amém? Entenda isso. Olha para mim. Existe uma maneira preparada por Deus. Deus preparou uma maneira que, se nós aprendermos a aplicar ela de forma contínua, nos dará justamente aquilo que precisamos para percorrer a nossa jornada. Sabe o que você precisa para percorrer a sua jornada? Se você está anotando, anota essas 3 coisas. Deus preparou algo para nós que vai nos ajudar na nossa jornada. Só que nós precisamos aplicar algo continuamente. Lá no final dessa palavra eu vou dizer para você o que é que você tem que aplicar. O que nós precisamos aplicar. Porque ao aplicarmos isso que Deus nos deu, nós vamos receber 3 coisas fundamentais para a nossa jornada. Quais são essas 3 coisas? Diga assim comigo. Número 1. Diga, número 1. Paciência. Irmão, você precisa aprender a saber esperar. Paciência. Ninguém gosta de ouvir
quando está diante de problemas. Irmão, você gosta quando você está diante do seu sanhaço? Alguém vir falar para você: ô irmão, tenha paciência, você gosta? Não, você quer socar a cara dele. Que paciência o quê? Só eu sei a luta que eu tenho tido, só eu sei o labor que eu tenho passado. Você vem falar para mim paciência? Ei, irmão, é exatamente isso que você precisa, é saber esperar, é paciência. Essa é a primeira coisa. Qual é a segunda coisa que você precisa? Diga instrução. Diga instrução. Qual é a terceira coisa que você precisa? Diga direção. Essas três coisas são fundamentais para quem quer fazer a sua jornada: paciência, instrução e direção. Então se lembre do que eu estou te dizendo. Não se trata de velocidade, se trata de ser preciso. Para de correr, irmão. Para de tentar fazer as coisas acontecerem no seu tempo. Se trata de precisão. Amém? Deixa eu criar um cenário aqui. Vou criar um cenário para você entender algo. Imagina isso comigo. Pensa que você está num ringue de luta. Pensou? Se veja agora dentro de um ringue de luta. Na sua frente tem um oponente, certo? Você tem duas formas de lidar com esse oponente. Duas maneiras. Ou você pode sair loucamente desferindo golpes sobre esse oponente, sabe? Sair daquele jeito assim, ó. Tem gente que briga assim, né? Parece um rolo compressor. Você tem duas formas de lutar contra esse oponente: sair loucamente desferindo golpes em direção a ele, ou para você tentar vencê-lo, ou você escolhe ser o mais técnico e preciso possível. Eu quero te fazer uma pergunta: qual das duas formas você tem mais chance de sair vitorioso? Quando você escolhe enfrentar esse oponente de uma maneira técnica e precisa, sabe o que você vai fazer? Você vai dar golpes localizados e certeiros. Então eu te pergunto, qual é mais fácil para você vencer o seu oponente? É sair socando ele de tudo quanto é forma, que foi o que Paulo disse: olha, eu luto não socando o ar, não sem alvo. O que é mais fácil você vencer? É óbvio, irmão, é você lutar com técnica e com precisão. Irmão, numa luta, não ganha necessariamente quem é mais rápido, mas quem é mais preciso. Você está entendendo isso? Quem já assistiu o UFC aqui? As mulheres não gostam, né? Porque acha que é muito violento, né? Irmão, eu era bitolado em UFC, eu gostava de ver pancadaria. De vez em quando eu vejo um. E tem aqueles bonitão que já sai socando e chutando, vai com tudo para cima do adversário, o adversário dá só uma. Puf! O nego já cai duro, estribuchando no chão. Eu vou chegar aí, eu ia chegar nessa passagem. Porque o que você tem que entender é que numa luta não ganha quem é mais rápido, mas quem é mais técnico, quem acerta no lugar certo. Irmão, eu vou te falar uma coisa: você pode tomar 500 golpes de alguém e resistir, mas você pode dar um golpe e derrubar aquele oponente. Davi que o diga quando tacou a pedra na cabeça de Golias, porque com uma pedra ele foi preciso. Irmão, você pode tomar 500 porradas, se você tiver uma instrução, se você tiver uma direção, um único golpe seu pode levar seu adversário à lona. E isso, querido, vai economizar de você tempo, esforço, cansaço e um monte de outras coisas. Agora, quando você é afobado, imediatista, apressado, quer tudo no seu tempo, você vai ficar lá, irmão, trocando porrada. 1 round, 2 rounds, 3 rounds, 4 rounds. E talvez o seu inimigo derrube você. Porque você não está sabendo lutar a luta, irmão. Quem está entendendo, diga amém.
Agora, querido, esse foi o erro cometido por Saul. Qual foi o erro de Saul? Diga assim: faltou-lhe precisão. Saul tinha uma instrução, irmão. Saul tinha uma palavra, ele tinha instrução. Samuel falou especificamente com Saul o que ele tinha que fazer. Ele sabia o que tinha que fazer. Mas sabe qual foi o problema dele? Ele não soube esperar. Ele não teve paciência. Ele não esperou o próximo passo a seguir. E aí, irmão, ao invés do inimigo cair, quem caiu foi ele. O problema de Saul foi não saber esperar. Claro que eu sei, querido, o erro de Saul começou no seu coração. Irmão, nós erramos no coração primeiro. É no coração que você erra. Quando você erra no coração, o que vem depois é reflexo disso. Errou no coração, o que acontece depois é só reflexo, irmão. Errou porque queimou largada, é reflexo do seu coração. É por isso que Deus quer corrigir seu coração, irmão. É por isso que Deus quer alinhar o nosso coração com o dele, com as suas palavras, que nos torna precisos, exatos. O que a Bíblia diz? Que a palavra de Deus é viva e o que, irmão? Eficaz. A palavra de Deus é eficaz. Isso é a mesma coisa que dizer que a palavra de Deus é precisa. Ela vai aonde precisa, ela faz o que tem que fazer. A palavra de Deus é eficaz. Então o erro de Saul começou no coração dele. Ah, pastor, então você está dizendo que se eu errar no coração, eu também irei errar nas minhas escolhas? É, exatamente isso. Quantas escolhas erradas você não comete? Por quê? Porque você errou no coração. E sabe o que é o pior, querido? Você não erra só nas suas escolhas, você também erra no tempo. Quando você erra no seu coração, não é só escolhas erradas que você faz, você erra no tempo. E você também pode errar no modo como faz as coisas. Você erra nas escolhas, você erra no tempo, você erra no modo, tudo porque o coração está errado. Agora veja, não soube esperar. Irmão, não saber esperar pode custar caro para você. Para Saul, custou-lhe o reinado, porque não soube esperar. Amém? E por que para mim pode custar caro? Porque lhe falta instrução, lhe falta paciência, lhe falta direção. E eu te pergunto, de onde vêm essas coisas, irmão? De onde vêm essas coisas? Vem da palavra que te é ministrada da parte de Deus. Olhe para mim, o que Deus ministra para você tem a capacidade de transmitir em você paciência, direção, instrução. As coisas que Deus tem falado é para quê, irmão? Não é para deixar você mais apressado, não. Irmão, Deus tem pressa. Que Deus tem pressa o quê, irmão? Pressa é qualidade de quem está atrasado. Deus não chega atrasado. Eu vou repetir. Deus não tem pressa, irmão. Pressa é qualidade de quem está atrasado. Deus não chega atrasado. Somos nós que estamos atrasados, irmão. Aí sabe o que acontece para Deus resolver o nosso atraso? Ele nos deu alguém. Ele nos deu algo que nos tira do lugar de atraso e ao invés de nos fazer percorrer um caminho, Ele nos transporta de um lugar para o outro. Eu não estou falando nenhuma heresia, a Bíblia diz assim que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Quando você está fora da vontade de Deus, porque você saiu da vontade dEle, você fez o que não deveria, você foi para as trevas, irmão. Porque a luz só habita na verdade. Aí sabe o que Deus tem que fazer com você? Arrancar você das trevas e transportar você das trevas mais uma vez para a luz. Se o seu problema e o meu problema é de atraso, Deus não vai acelerar as coisas para você, mas Ele vai alinhar as coisas em você e transportar você do lugar que você está para o lugar que você precisa estar.
voltar para o texto. A instrução que nós precisamos vem da palavra que Deus libera para nós. Olha aí novamente no verso 13. Olha o que diz aqui. Ao que replicou Samuel: agiste como um insensato, tu não obedeceste a ordem. O que é essa ordem? É a palavra que Yahvé, teu Deus, te dera. Ou seja, ele tinha uma palavra. E a palavra que Saul recebeu o levava até aquele momento. Lembra que eu disse? Deus te dá uma palavra, essa palavra te leva até um determinado lugar. Chegando lá, Ele te dá uma outra instrução, essa outra instrução te leva até outro determinado lugar. Depois Ele te dá outra palavra, essa palavra te leva a um outro determinado lugar. É assim que Deus nos move, irmão. Não adianta, querido, você tentar andar desordenadamente fora daquilo que Deus tem para você. Agora, a palavra que Deus deu para Saul levou ele até o campo de batalha. Só que aquela não era toda a palavra de Deus para Saul. Não era tudo que Deus tinha para falar com ele, ou toda a instrução de Deus. O que cabia a Saul era paciência e saber esperar. Irmão, isso pode parecer algo bobo. Quando você ouve assim, sabe, irmão, você tem que esperar. Isso talvez para você pode parecer algo bobo. Mas para quem é imediatista, isso não é algo bobo. Para quem é apressado, esperar não é algo bobo. É algo totalmente necessário. Olha, irmão, vou te falar uma coisa. Para pessoas que só sabem correr, Deus não tem outra coisa que não seja fazê-las sentar-se. Eu vou repetir, para pessoas que só sabem correr, Deus não tem outra coisa que não seja fazê-las parar. É isso que Deus tem para pessoas que só sabem correr. Você tem que parar, irmão. Para! Diga para o seu irmão: para, irmão. Fala para ele: para, irmão. Já viu aquele ditado? Já viu o ditado: o apressado come? O apressado come o quê? Cru. Sabe o que Deus faz quando Ele te dá uma palavra? Escute. Quando Deus te dá uma palavra, Ele está preparando uma receita. Quando Deus te dá uma palavra, Ele está preparando uma receita. Só que a receita só fica pronta depois de todo o passo a passo. E depois que você aguarda o tempo específico de preparo. Não, irmão, olha para mim, você não está prestando atenção. Quando Deus te dá uma palavra, aquilo é só o ingrediente da receita. Ele vai te dar o passo a passo completo. E antes da receita ficar pronta, tem um tempo de preparo. Ou quando você vai fazer comida na sua casa, você joga ela ali no fogo e 1 minuto depois você já tira ela de lá e vai comer. Você joga o arroz na panela, joga água, liga o fogo, desliga o fogo, não põe sal, não põe alho, não põe cebola, não põe sei lá mal o que, já come. Não. Você tem que seguir o passo a passo. É assim ou não é? Agora, se nós observarmos o texto, nós veremos alguns detalhes que demonstram os erros de Saul. Olha aí de novo no texto. O verso 8 diz que quando Saul... Preste atenção que aqui eu vou começar a dizer os erros de Saul. Um deles foi não ter tido paciência, não soube esperar. O verso 8 diz que quando Saul viu, diga viu, que quando Samuel não chegava. Quando Saul viu que Samuel não chegava. Os olhos de Saul o enganaram. Aqui está um outro erro de Saul. Seus olhos o enganaram. O que a Bíblia diz? 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Andamos por fé e não por vista. Aqui estava um outro erro de Saul. Ele ouviu uma palavra, mas porque ele não viu que Samuel havia chegado. Irmão, para de ver certas coisas.
Porque são certas coisas que você está vendo que está te tornando apressado. O julgamento de Saul foi comprometido pelos seus olhos. Ele achou que ele tinha que agir daquela forma, porque os olhos dele naquele momento estavam dizendo, você tem que fazer alguma coisa. Ô irmão, quantas vezes você não age porque a circunstância está mostrando algo para você e dizendo, você tem que fazer alguma coisa. Quantas vezes você não fez algo porque a situação de momento não disse que você tinha que fazer algo? E quem foi que disse que você tinha que fazer algo? E aí você meteu os pés pelas mãos, porque os seus olhos disseram, você tem que fazer alguma coisa. Tem nada, irmão. Enquanto não sair uma palavra da boca do Senhor, você não tem que fazer nada. Não é o que você vê que tem que mover você, é o que sai da boca de Deus. Nem tudo que você vê de fato é. Os nossos olhos pregam peças em nós, ou melhor, nos enganam. Engana ou não engana, irmão? E eu vou te dizer uma coisa, atrasa a nossa jornada. Os seus olhos atrasam a sua jornada. E eu vou te dizer mais, para alguns, ela até sepulta a sua jornada. Os olhos de alguns até termina a jornada deles. Olha, irmão, eu vou te dizer uma coisa, não se percorre os caminhos de Deus com os olhos humanos, mas com as palavras que Ele nos instrui. É por isso que está escrito assim, ensina, faz o quê? A criança no caminho que deve andar. Irmão, se trata de instrução, se trata de ensino. Não se trata de correr, não se trata de velocidade, se trata de instrução, de ensino. Você está entendendo? Se trata de ouvir algo da boca do Senhor, se trata de ser ensinado por Ele. E Ele disse assim, e todos aprenderão de mim. Você está aprendendo dele, irmão? Está sendo ensinado? Ah não, irmão, abre a sua Bíblia em Provérbios 4, deixa eu mostrar um negócio aqui para você. Provérbios 4, a partir do verso 1. Olha do que se trata, querida, a sua jornada. Não se trata de outra coisa não, se trata disso. Provérbios 4, 1. Aqui diz assim, ouvi. Opa, já começa, ouvir. Vou ouvir o quê? Ouvi, filhos meus, a instrução do Pai. Prestai atenção, a fim de alcançardes o discernimento. Porquanto o ensino que vos ofereço é excelente. Não desprezeis a minha doutrina. Quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais, e muito especial para minha mãe, meu querido pai me ensinava, dizendo, retém em teu coração as minhas palavras. Onde Saul errou? Em não reter a palavra no coração dele. Retém em teu coração as minhas palavras, obedece as minhas ordenanças e viverá feliz. O que Samuel disse para Saul? Porque não obedecestes a ordem. O que diz aqui? Obedece as minhas ordenanças e viverás feliz. Busca a sabedoria, procura obter entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas te afastes. Não abandone a sabedoria e ela te protegerá. Ama e ela te dará segurança. O princípio fundamental do saber é, procura obter sabedoria, investe todo o teu ser e o que possuis para adquirir entendimento. Dedica grande consideração à sabedoria e ela te exaltará. Abraça e ela te honrará. Ela te coroará com um exuberante diadema de graça sobre a tua cabeça e nela fará repousar o esplendor da glória. Ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras e terás vida longa. No caminho da sabedoria te conduzi e pelas veredas de retidão te ensinei a andar. Sendo assim, enquanto andares sabiamente,
nenhum obstáculo impedirá a tua vitória. Correrás e não tropeçarás. Retém a orientação que recebeste e jamais a despreze. Guarda-a bem, pois dela depende a tua vida. Pode olhar para mim. Você consegue entender do que se trata, irmão? Consegue entender do que as coisas se tratam? Não é sobre resolver coisas rapidamente, é sobre receber as instruções corretas e o tempo apropriado de Deus. É sobre isso, irmão. Nós gostamos de ouvir certas coisas e dizer, né, é sobre isso. Não, irmão, tem muitas coisas que a gente diz que é sobre isso, que é uma ova. Que você precisa entender, é sobre ser ensinado, é sobre andar em uma palavra, é sobre, se mover no tempo certo, é sobre isso, amém? Aquilo que os nossos olhos nos mostram, muitas vezes parecem exigir de nós respostas imediatas, e nesses momentos acabamos cometendo vários erros. O que seus olhos estão mostrando para você agora? Talvez você está achando que, porque os seus olhos estão vendo uma coisa, aquilo exige de você uma resposta imediata. Não exige não. Não é os seus olhos que vão dizer para você a resposta que você tem que dar, são os seus ouvidos ao ouvirem a palavra que sai da boca do Senhor. Aqui em Provérbios diz, ouve filho meu, ouve, não é os seus olhos, são os seus ouvidos, amém? Amém, irmão? Agora vamos voltar para o texto inicial de novo. No verso 11, nós vamos ver que Saul, ao conversar com Samuel, ele repete algo. Volta lá, 1 Samuel 13. Olha o que ele repete aqui no verso 11. Entretanto, Samuel lhe indagou: que fizeste, Saul? Olha só, ao que Saul lhe respondeu prontamente. Preste atenção nessa palavra prontamente. Vou trazer algo em cima dessa palavra. Olha o que Saul responde mais uma vez. Eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e de outra parte que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Miquimás. Irmão, esse verso é cheio de detalhes, mas aqui Saul repete algo, eu vi. Saul deixa claro o que o moveu. E o que o moveu? Os seus olhos, e não a palavra que ele tinha recebido. Fica claro o que foi que moveu Saul. Eu vi. E porque ele viu o exército vindo, o que ele fez? O que não deveria, foi sacrificar. Não era função de Saul oferecer holocaustos. Mas ele se moveu pelos olhos e não pela palavra que ele havia recebido. Aí o sacrificado não foram os animais que Saul ofereceu para o holocausto. O sacrificado foi o próprio Saul. Quer andar por aquilo que você vê? Você está se sacrificando. Quem está entendendo? Diga amém. Agora perceba isso. Quando Samuel lhe pergunta o que ele havia feito, olha o que o texto afirma, irmão. Preste atenção nisso aqui. Ao que Saul lhe respondeu prontamente, diga prontamente. Irmão, na cabeça de Saul, a atitude que ele teve justificava. Quando Samuel perguntou para Saul, Saul, o que você fez? O texto diz que ele respondeu prontamente. Por que você acha que ele respondeu prontamente? Porque ele achava que ele tinha feito certo. Já viu quando você faz algo e você tem 100% entre aspas de convicção que você fez algo certo? E alguém vem falar algo com você a respeito daquilo que você fez, e antes daquela pessoa terminar de perguntar para você, você já está com a resposta na ponta da língua, porque você tem certeza de que você fez algo certo? Pois é, essa mesma convicção estava em Saul. Foi por isso que ele prontamente respondeu Samuel, porque ele achava que ele tinha feito algo certo. Só que ele havia feito algo errado, porque aquela não era toda a palavra de Deus para Saul.
Se você continuar lendo o texto, nós vamos continuar, nós vamos ver que aquela não era toda a palavra que Deus havia dado para ele. Só que ele nem titubeia para dar resposta, porque na cabeça dele, ele tinha feito o certo. E aí, querido, quando você lê essa parte, você não se atenta para a velocidade da resposta de Saul. Irmão, não é porque você responde rápido que significa que você está certo. Está ouvindo? Não é porque você dá uma resposta rápida para um problema que significa que você está certo. Então, a resposta rápida de Saul demonstrava que Saul acreditava em suas ações, mas que eram ações erradas. Como que eu sei disso? Saul, querido, ele tinha algo na cabeça dele ainda. E para nós entendermos o que Saul tinha na cabeça dele, nós precisamos voltar um pouquinho atrás. 1 Samuel capítulo 10, abre lá. Olha porque que Saul respondeu prontamente. Porque ele acreditava em algo que o próprio Samuel havia dito para ele. 1 Samuel capítulo 10, a partir do verso 5. Irmãos, o texto que eu vou ler aqui agora vai confundir você, mas eu vou te desconfundir. Porque o texto que nós vamos ler vai parecer que Saul fez algo certo, e ele não fez algo certo. 1 Samuel 10, 5 ao 8. É Samuel, aqui é Samuel falando com Saul. Chegarás então a Gibeá de Deus, onde há um posto militar dos filisteus. E acontecerá que, entrando na cidade, te defrontarás com uma confraria de profetas que vem descendo do alto lugar, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Neste momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti, e terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. Agora preste atenção a partir do verso 7 e o verso 8. Olha a palavra que Saul estava carregando e que fez ele acreditar que as atitudes dele eram corretas. Assim que estes sinais te sucederem, age, diga age. O que Saul fez diante da batalha? Ele agiu. Por quê? Porque ele tinha essa palavra na cabeça dele. O profeta Samuel havia dito para ele: depois que todos esses sinais te acontecerem, você vai agir, pois de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. Opa! Se Deus dissesse isso aqui para você, meu irmão, você ia demorar em responder e em agir diante de uma situação? É óbvio que não. Se Deus falasse para você a mesma coisa que ele falou para Saul, vamos pegar aqui, você está diante de uma situação, e Deus vem e fala para você: meu filho, eu vi sobre você, eu passei a habitar dentro de você, eu te ungi, faz o seguinte, meu filho, ao sair da minha presença, vai e age segundo o que você decidir no seu coração. Aí acontece uma situação, você vai lá e age. Por que você agiu? Porque você tem uma palavra. Saul estava com essa palavra dentro dele. Vamos continuar. Assim que esses sinais te sucederem, age, pois de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. Agora veja, verso 8. Ide todavia na minha frente para Gilgal. Agora, olha o restante da palavra. Mais tarde eu irei ter contigo, a fim de oferecer holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Essa aqui não era a palavra que Saul tinha que fazer. Essa aqui era a palavra que Saul tinha que esperar. Contudo, aguardará 7 dias até que eu chegue e te oriente sobre o que fazer. Sabe o que Saul falou para Samuel? Você não chegou no dia determinado. Mentira. A Bíblia diz que no 7º dia Samuel chegou onde Saul estava. Ou seja, ele esperou os 7 dias. Ele só não soube esperar o restante da palavra. Ele foi impaciente, apressado. Agora, presta atenção no verso 7. Depois que estes sinais te sucederem, age, pois de acordo com o que decidires. Aparentemente, querido, Saul parece ter razão, porque o próprio Samuel disse a ele que ele deveria agir com o que decidisse, porque o Senhor era com ele.
você vai para o verso seguinte, que é o 8, nós encontramos todo o conselho de Samuel para Saul. Contudo, aguardarás 7 dias até que eu chegue e te oriente o que fazer. Irmão, esse contudo de Samuel é um porém, todavia, entretanto, espera. O contudo aqui significa um porém. Havia uma outra parte da instrução. Havia um próximo passo, diga próximo passo. E Saul não entendeu. Irmão, agora eu vou falar um negócio muito específico para os bonitinhos e bonitinhas. Olha para mim. Agora eu vou falar um negócio muito específico para os bonitinhos e bonitinhas que acham que tem uma palavra de Deus. Quem aqui tem uma palavra de Deus? Quem aqui tem uma palavra de Deus? Tem não, irmão? Para você que tem uma palavra de Deus, não ache que porque você tem uma palavra, você tem a autorização de Deus para sair fazendo de qualquer jeito. Saul tinha uma palavra, mas ele saiu fazendo de qualquer jeito. Não ache porque Deus te deu uma palavra, você tem que sair fazendo. Existe um tempo e existe um modo. Repita isso comigo, existe um tempo e existe um modo. Amém? Quando Deus te dá uma palavra, existe todo um conselho. Você só tem uma fração da palavra. Você só tem uma parcela da palavra. Você só tem uma parte da palavra. Deus não te dá o bolo pronto. Deus te ensina a fazer o bolo. Existe um tempo e existe um modo. Então não saia fazendo. Não seja apressado. O tempo e o modo precisam ser respeitados, porque senão, irmão, nós poderemos causar danos e sofrer danos. Ó, irmão, vou te falar uma coisa, o bônus é seu, mas o ônus também é seu. O lucro é seu, mas o prejuízo também é seu. Não seja apressado. Amém? Agora, querido, tem um outro detalhe. Eu estou quase no meio da palavra. Estou brincando. Estou quase indo para o final dela. Tem um outro detalhe que eu preciso te mostrar aqui no verso 11. Do texto que nós lemos, texto inicial. Aqui diz que Saul, preste atenção, irmão, tem uns negócios aqui, por isso que eu falei para você que é cheio de detalhes esse versículo. Aqui diz que Saul viu que os soldados o deixavam e debandavam. Em outras palavras, sabe o que o soldado estava fazendo? Abandonando Saul. O próprio exército de Saul estava abandonando Saul. Aqui entra uma lição e algo que nós não sabemos lidar muito bem. Porque, querido, aparentemente Saul estava perdendo pessoas. E na cabeça de Saul ele tinha que fazer algo para segurar aquelas pessoas. Irmão, quando você está perdendo algo, na sua cabeça você tem que fazer algo para parar de perder aquilo. É assim ou não é, irmão? Irmão, quando nós falamos de perca, nós logo pensamos que nós temos que estancar aquela perca. Não é verdade? Não é verdade? Quando você se corta e começa a sair sangue, o que você acha que você tem que fazer? Estancar o sangue. Sim ou não? Estancar aquele lugar para parar de sair sangue. É assim ou não é? Na cabeça de Saul também era isso. Ele viu seus soldados abandonando ele falou, opa, eu preciso fazer alguma coisa para segurar o meu povo aqui, para segurar o meu exército aqui. Aí ele vai e comete uma besteira, uma insensatez, uma loucura, porque ele achou que a necessidade de momento exigia dele algo a mais. Irmão, não deixe com que as suas necessidades exijam algo a mais de você que não seja a próxima palavra de Deus. Amém? Só que, querido, nós esquecemos do que o que realmente precisa ser feito está na próxima instrução do Senhor. Ai, meu Deus do céu, ai, pastor, eu estou perdendo, eu preciso fazer alguma coisa para parar de perder. Irmão, se a sua carteira está furada, você vai ficar colocando dinheiro lá? Você vai?
Vamos imaginar que você tem um saquinho de dinheiro, uma bolsinha de dinheiro. Está furado, você vai ficar jogando moedinha lá? Não. Você vai fazer o quê? Ou você vai costurar aquele saquinho, ou você vai comprar um outro saquinho para colocar sua moedinha. É assim ou não é? E nós pensamos que tem que ser assim, mas não é assim que tem que ser, irmão. Irmão, isso acontece com muitos pastores. Vou dar um exemplo. Quando os pastores eles começam a ver o seu povo abandonando ele, indo para outras igrejas, por não entenderem o que eles precisam fazer, que o que eles precisam fazer está na instrução do Senhor, sabe o que eles fazem? Eles criam métodos, eles criam estratégias, eles criam, sabe, um monte de coisas, e para manter aquelas pessoas naquele lugar. E ao invés de manter aquelas pessoas baseadas numa palavra de Deus, aquelas pessoas vão ficar por causa de estratégias, por causa de modismos. E aí elas ficam naquele lugar pela causa errada, pelo motivo errado. É por isso que a gente vê nas igrejas um monte de aberrações. Irmãos, as igrejas estão cheias de aberrações, deformidades, coisas que têm o nome de Deus, mas não são Deus. Parece com Deus, mas não são Deus. Sabe por quê? Porque os pastores tiveram que criar métodos e meios para segurar o membro na igreja. Teve que criar métodos e meios para segurar o jovem, senão o jovem vai para outra igreja. Que vá para outra igreja, porque o que segura o velho, o que segura o novo, que segura a criança, que segura o indivíduo dentro da igreja, não é modismo, não é estratégia, é única e exclusivamente a palavra de Deus. Só que isso acontece com você também, irmão, que pode querer fazer algo, porque aparentemente você está perdendo alguma coisa, e nisso você também acaba errando, porque você acaba usando os seus próprios meios para lidar com o problema. Qual é o seu problema? Quais são os meios que você está usando para lidar com eles? Eu quero me ver livre logo desses problemas. Você quer mesmo? Quem quer se ver livre logo dos seus problemas? Quem quer? Então ouça a próxima palavra da boca de Deus. Seja preciso, amém? Agora deixa eu terminar com algo aqui para lhe dizer o que Deus deixou para nos ajudar. Porque não adianta falar tudo isso e não te dizer o que Deus deixou para nos ajudar. Vamos voltar para o verso 12 de 1 Samuel, capítulo 13. Vamos voltar para o verso 12. Olha o que diz aqui. Aqui é Saul dizendo: e refleti, agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei. Nossa, irmão, olha isso aqui, irmão. Agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face de Yahvé e alcançar a sua ajuda. Assim, premido, espremido, comprimido pela necessidade, ofereci o holocausto. Irmão, eu penso que esse verso já responde aquilo que nós precisamos saber. Qual que era a atitude correta a ser tomada naquela ocasião? Qual? Saul disse: eu nem sequer tentei buscar a face do Senhor e alcançar a sua ajuda. O miserável sabia o que tinha que fazer. Por que ele não fez? Por que ele foi oferecer o holocausto? Eu nem sequer tentei buscar a face do Senhor e alcançar a sua ajuda. Irmão, aí fica difícil para ajudar Saul e ajudar a mim e a você. Se não temos a atitude de nos movermos em direção à resposta, só uma coisa nos espera: erros. Irmão, você precisa se mover em direção à resposta, senão, irmão, é sério, eu não quero desanimar você, mas se você não se mover em direção à resposta, só uma coisa espera você: erros, que foi o que Saul desfrutou, erros. E depois desse erro, querido, foi erro atrás de erro, um atrás do outro, e ele só foi errando, passou 40 anos errando, porque aqui quando Samuel falou com ele, ele estava no 2º ano do reinado dele, e irmão, ele passou 38 anos cometendo erro atrás de erro. Dá para imaginar isso?
causa de um erro, ele passou mais 38 anos cometendo erro atrás de erro, porque ele reinou por 40 anos. 40 anos de erro. Quer dizer, 38 anos de erro. Eu não quero te desanimar, irmão, mas eu preciso te mostrar a razão pela qual erramos. Provérbios 29, 18, está escrito assim: o povo que não aceita orientação divina se perde, se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Em outra versão, está assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Irmão, você precisa de orientação, você precisa de profecia. Foi por isso que minha esposa veio aqui. O espírito profético precisa nos mover. Nós precisamos de profecia, porque quando não tem profecia, só tem erro. Você se corrompe. Então entenda, precisamos de orientações, ou nossas ações serão das mais diversas. Saul disse que não buscou o Senhor para receber a sua ajuda. Ô, irmão, isso aqui é loucura demais. Ele sabia que tinha que buscar. Ele sabia que tinha que buscar ajuda. Você já sabe o que eu vou dizer, né, irmão? Ele sabia que tinha que buscar ajuda. Você já sabe o que eu vou dizer, né? Quem te foi enviado para te ajudar, irmão? Quem? E o que ele trouxe consigo? Que ferramenta ele trouxe consigo para te ajudar? Então você não pode dizer que você fez algo. Ah, eu fui rápido, mas eu não sei porque que não está acontecendo, porque eu rapidamente tentei resolver o problema. Não, irmão, você tentou do seu modo e não do modo de Deus. Você não buscou ajuda. Ele te deu o Espírito Santo e junto com o Espírito Santo Ele te deu uma ferramenta para te ajudar, irmão. Amém. Agora eu vou te dizer uma coisa: o nosso problema não são as atitudes erradas, é a falta de nos voltarmos para a ajuda certa. Eu vou repetir: os nossos problemas não são meramente as atitudes erradas, é a falta de nós não nos voltarmos para a ajuda certa. Se volte para a ajuda certa, irmão, e aí você vai parar de cometer erros. Amém? Sabe o que o Espírito Santo faz, querido? Quando nós usamos essa ferramenta do falar em outras línguas. Porque lembra lá no início que eu disse que eu ia te mostrar o que é que o Senhor nos deu, que ia desenvolver em nós paciência, instrução e direção? É o dom do Espírito, é o falar em outras línguas, é o que vai ajudar você. Romanos 8, 26, a partir do 26, diz que você tem a ajuda do Espírito. Você tem a ajuda do Espírito. Sabe o que Ele vai te ajudar, querido? Quando você ora em outras línguas, Ele vai te ajudar a esperar. Oh, apressado, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Você precisa aprender a esperar. Então ore em outras línguas, porque Ele vai trabalhar a paciência de Deus em você. Irmão, o descanso de Deus é um lugar onde a paciência nos é formada. Sabe o que a Bíblia chama de descanso? Sabe o que ela chama de descanso? O falar em outras línguas. Falar em outras línguas é chamado pela palavra de o descanso de Deus. E no descanso de Deus, sabe o que você aprende lá? Sabe o que é formado em você lá? Paciência. Sabe o que mais você recebe lá? Instrução. Sabe o que mais você recebe lá? Direção. O problema é que você não quer a ajuda do Espírito Santo, você quer resolver do seu jeito. E aí você erra, porque você não busca a ajuda certa. Quem entendeu, diga amém. Irmão, Deus pôs na oração em outras línguas um negócio chamado precisão. Deus pôs na oração em outras línguas um negócio chamado precisão. É por isso que o Espírito intercede exatamente aquilo que precisamos. Você entende isso, irmão?
Quando você ora em outras línguas, você não está orando blá blá blá, não. Irmão, qualquer dia desse eu vou falar sobre isso. Eu sinto a necessidade de reforçar esse assunto de oração em outras línguas do nosso meio. Porque talvez em algum momento, eu vou terminar, prometo, em algum momento você vai ouvir algum paspalhão que se intitula ou se denomina homem de Deus falar contra o dom de oração em outras línguas. E eles vão falar com tanta convicção, eles se vestem bem, com terno, gravata, eles têm uma belíssima oratória, eles têm um belíssimo dom de convencimento, eles são, sabe? E talvez você vá ouvir esses homens nas redes sociais, como eu, irmão, a minha esposa vê, de vez em quando eu estou lá no YouTube e eu estou escrevendo, ela fala assim, amor, você já está comentando, né? Todo assunto que fala de oração em outras línguas, eu estou lá, ouvindo, só para ver as besteiras que o povo diz. E sabe o que é o pior? São homens de influência. Irmão, você não tem noção da quantidade de homens de influência, não é homens que alcançam 100, 200, não, é homens que alcançam milhares e milhões de pessoas, e que ensinam erradamente sobre o dom de línguas, mas porque eles parecem homem de Deus, tem teologia, tem doutorado, pós-doutorado, é doutor em divindade, está quase chegando ao nível de arcanjo, querubim, serafim, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, a barba de Deus. Mas porque é eles que estão falando, eles têm razão. Não, irmão, o dom que Deus te deu vai formatar dentro de você exatamente aquilo que você precisa. Você não precisa, querido, sabe, sair apressadamente. O Senhor disse em Isaías 52:12, não saireis apressadamente. Aí lá no capítulo 55, verso 12, ele diz assim, em paz sereis guiados. Você não precisa sair apressadamente. Olha para mim, você não está entendendo o que eu estou dizendo, irmão, porque isso pode livrar você de muitos anos de atraso. Isso pode livrar você de brigas desnecessárias, de divisões desnecessárias, de rompimentos de relacionamentos desnecessários. Você não precisa resolver algo apressadamente, ainda que tudo diga para você que você tem que fazer algo rápido. Não, criatura, não. Tenha paciência, dependa do Espírito Santo, porque você será guiado em paz. Você precisa de ajuda mais do que resolver problemas. Amém? Interessante que o texto diz que Saul agiu por causa de uma necessidade momentânea. Olha, irmão, uma necessidade momentânea moveu Saul. Deus não quer te mover por necessidade, mas pela precisão do Espírito Santo dele que habita em você. E ponto finito. Acabou. Amém? Quem entendeu essa palavra? Então saia do imediatismo. Não estou falando sobre inércia, irmão. Estou falando sobre inércia. Não estou falando sobre não responder aos momentos que você passa. Os momentos que você passa vai exigir de você uma resposta, mas você tem que entender qual é a resposta certa. Eu gosto da expressão que o Joseph Prince ensina. Querido, até mesmo quando Deus manda você descansar, o descanso é uma atividade guiada pelo Espírito. Descanso não é fazer nada, descanso é agir corretamente. É isso. Amém? Deus só quer te ensinar a agir do jeito certo, para que você avance e pare de perder e de se atrasar na sua jornada. Corra, irmão, mas corra do jeito certo. Corra em cima da palavra. Quem recebe essa palavra? Amém? Vamos ceiar nessa noite? Fica de pé aí.